Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR, direto da CERAWeek 2024. Nosso bate-papo de agora é com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos aqui na CERAWeek, mais uma oportunidade de debater com o mundo a questão da transição energética. Todos conhecem as potencialidades do Brasil, não só pela natural potencial, pelo nosso território, por ter 11% da água doce, por ter uma matriz elétrica tão limpa e renovável, por nós estarmos com políticas públicas muito definidas na questão da descarbonização do setor de transporte e de mobilidade, mas é muito importante debater a governança global, debater os recursos do Fundo Clima e debater mecanismos que venham realmente a valorar quem efetivamente já contribuiu tanto para a sustentabilidade como o Brasil e os países do sul global. E nesses fóruns internacionais é uma grande oportunidade da gente não só debater, mas também até fazer um nível de cobrança dos países industrializados para que a gente possa, como diz o Papa Francisco, efetivamente buscar fazer a transição energética de forma justa e inclusiva. Ministro, essas foram as principais mensagens que o governo brasileiro trouxe para esse evento. A gente precisa trabalhar essa transição de forma justa e de forma igualitária? O Brasil construiu ao longo de décadas e nós agora de forma mais vigorosa estamos reforçando essa matriz energética que nos dá autoridade de chamar a responsabilidade os países que assumiram em 2009, no Acordo de Paris, o compromisso de 2030. E efetivamente essas coisas não estão acontecendo. O compromisso era a partir de 2020, a aplicação no Fundo Clima de 100 bilhões de dólares ano em energias limpas e renováveis. O Brasil dá o exemplo na questão da transição energética, quando ele, apesar de todo o esforço feito pelo consumidor de energia no brasileiro, ainda avança no reforço, por exemplo, das linhas de transmissão. Nós contratamos, ano passado, 36 bilhões de reais, ou seja, quase 8 bilhões de dólares, em transmissão do Nordeste brasileiro para o Sudeste, a fim da gente reforçar a nossa transmissão, mas também de duplicar os investimentos em eólica, solar, biomassa, para que a gente possa efetivamente, no curto, médio prazo, reindustrializarmos o Brasil a partir das nossas energias. Nós queremos acreditar, por exemplo, na nossa potencialidade de produzir o HBI, o aço esponja, o aço verde, mas isso tem que ter uma valoração internacional. Por isso nós estamos defendendo a agricultura de baixo carbono. Hoje nós já temos, através do uso de biodiesel, muitas propriedades rurais de grande porte utilizando 100% do biodiesel e outras utilizando a mistura que nós estamos ampliando no Conselho Nacional de Política Energética, para criar a nova economia, a economia das novas indústrias de biodiesel, gerar emprego e renda, combater a desigualdade de forma extremamente sólida, mas chamando o mundo aos compromissos assumidos. Sem uma governança global, e nós teremos uma grande oportunidade na presidência do G20 de energia esse ano e na COP ano que vem, de não só mostrar nossas potencialidades, mostrar que o Brasil é um país que tem uma regulação forte, que respeita contrato e que nós estamos extremamente bem colocados do ponto de vista geopolítico, a fim de que a gente possa recepcionar recursos internacionais e novos recursos nacionais. Por exemplo, nós temos um grande exemplo que é o etanol de segunda geração. O Brasil dá mais um exemplo importantíssimo na questão da descarbonização quando aprova um projeto enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, que é o combustível do futuro, que nós gestamos no Ministério de Minas e Energia e que foi enviado e já aprovado pela Câmara dos Deputados, que cria mandato para o diesel verde, aumenta a possibilidade real de mistura do biodiesel, cria mecanismos objetivos da captura e estocagem de carbono e cria mandato para o SAF, exatamente porque nós investimos em décadas, em especial e fortalecido no primeiro mandato do presidente Lula, em 2004 e 2005, o etanol, que o seu subproduto, a torta de filtro e a vinhaça, serão grandes produtores de descarbonização através do SAF, do setor aéreo,
que é uma grande demanda internacional, inclusive com compromisso assumido no CORSIA. Ou seja, nós visualizamos de forma clara e objetiva de que os compromissos estão assumidos, é importante que eles sejam mantidos, mas que essa governança global valorize os países que estão investindo nessa nova economia, que é a economia verde, e que nós estamos implementando de forma tão vigorosa no Ministério das Energias, liderando a transição energética conforme a política pública muito bem definida pelo presidente Lula. Ministro, o senhor tocou no combustível do futuro, a indústria do óleo vem trabalhando para incluir o coprocessado dentro dessa discussão. Como é que vocês hoje no MMA avaliam essa demanda da indústria de óleo e gás? Olha, eu defendi aqui agora, acabei de sair de uma palestra defendendo o respeito à taxonomia e à pluralidade energética dos países industrializados, dos países subglobais. Isso é fundamental, que a gente possa respeitar a pluralidade e respeitar a soberania de cada país, as suas peculiaridades, tanto naturais quanto as suas políticas públicas implementadas, mas que a gente possa buscar valoração, repito, da questão da descarbonização dos setores de alta emissão, como mobilidade, como a indústria, como o transporte, mas que a gente possa buscar também a reindustrialização dos países, geração de emprego e renda dos países global, através daquilo que já contribuem com a sustentabilidade. E especificamente a questão do biodiesel, que é uma nova indústria, uma indústria que nós queremos fortalecer, que gera emprego, gera renda, gera divisas, fortalece a nossa grande vocação de produtores tanto na agricultura familiar, que nós fortalecemos na questão do biodiesel já na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, quanto na agricultura de uma forma geral, que é a nossa grande vocação. O Brasil é conhecido como o grande celeiro de alimentos do mundo e já é reconhecido como o grande celeiro de energias limpas e renováveis. Não há, entre o coprocessado e o biodiesel, na nossa visão de governo, nenhum conflito. Pelo contrário, as rotas tecnológicas devem andar junto. Nós entendemos e encaminhamos ao Congresso um projeto que fortalece especificamente a rota atual, do atual modelo e da atual tecnologia de produção do biodiesel. E o coprocessado, que é uma outra rota tecnológica, também deve ser aplaudido por nós, mas na nossa compreensão, separado do biodiesel. Até porque nós queremos fortalecer, e o grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é investir, é crescer, é gerar emprego e renda, combater desigualdade, gerando oportunidade para a mãe, para o pai de família, para o jovem se inserir no mercado de trabalho, de forma... E como é que nós vamos conseguir isso? Fortalecendo investimento. Não há outro caminho. O caminho é crescer o Brasil, reindustrializar o Brasil, gerar oportunidade através de emprego. Então, fortalecer a indústria do biodiesel, cobrando qualidade, cobrando a implementação da ampliação de mistura, fortalecer o etanol, fortalecer o coprocessado, não há distinção. Agora, o que nós não podemos é fazê-lo concorrer. O Brasil tem que fortalecer cada vez mais a sua credibilidade para o investidor, tanto nacional quanto internacional. Como é que nós vamos fazer isso? Fortalecendo objetivamente a promoção, tanto da legislação quanto da regulação, que aponta estabilidade para o investimento. Então, nós apontamos isso no combustível do futuro, criando um mandato, dando exemplo para o mundo na questão da descarbonização, mas fortalecendo a indústria nacional. Então, são coisas distintas, o coprocessado tem a sua rota, a Petrobras e as outras petroleiras devem investir nesse modo de refino, a fim de que possam, inclusive, no interesse do investidor, da Petrobras e das outras petroleiras, torná-la perene. Porque enquanto maior o investimento em novos produtos e produtos mais limpos e de menor emissão de carbono, mais perene o combustível, a indústria do petróleo e do gás, em especial do petróleo, porque o gás nós entendemos é uma fonte de transição energética. Porque quando se fala em transição, é importante a gente destacar sempre. Muitos querem tratar a transição como uma mudança energética. E aí pagam muito caro por isso, porque quem paga isso é o consumidor, Sim. É a economia global. E a transição tem que ser feita de forma moderada, equilibrada, mas de forma justa e inclusiva. Porque não adianta se falar em transição e os países que acreditam nela, que acreditam na economia verde, investirem nela
e os interesses dos países, em especial sul-globais, nos excluir muito com o argumento da taxonomia, excluindo as nossas potencialidades naturais. Por isso, repito, a importância de uma governança global nesse sentido. Só para entender, ministro, a posição de vocês é que o coprocessado, as petroleiras investindo, vai concorrer com o biodiesel e quem tiver preço... Não, sem ter mandato. Quando eu falo exatamente, o que eu falo em concorrer, é natural que o mercado é livre e tal. O que eu digo é que o mandato foi importante para a indústria do biodiesel, que era uma indústria, é ainda uma indústria em evolução no Brasil, é uma indústria com uma rota tecnológica definida. O coprocessado tem outra rota tecnológica. Nada, pelo contrário. Eu acho que o coprocessado é uma estratégia comercial das petroleiras, é uma estratégia comercial da Petrobras que deve ser, inclusive, estimulada, porque também fortalece, em consequência dela ser... fortalece a agricultura nacional, em consequência da matéria-prima. Mas ela não deve concorrer no mandato do biodiesel, porque senão nós criaríamos instabilidade para uma nova indústria fundamental, porque no B14, que nós já aprovamos e já fizemos previsibilidade para o B15, nós estamos chegando no limite da capacidade dessa indústria. Para avançar, o que o combustível do futuro previu, de 2015, da possibilidade de 15 até 2025, dependendo da questão do equilíbrio econômico-financeiro, tanto na produção de matéria-prima quanto na nova indústria, nós precisamos efetivamente de investimentos. E os investimentos no Brasil são sempre motivo de alegria e de comemoração nossa. Volto a dizer, nós queremos ampliar no máximo os investimentos e reindustrializar o Brasil. O Brasil não pode ser e não vai ser, sob a liderança do presidente Lula, um país conhecido internacionalmente como vendedor de commodities. Nós queremos voltar a ter um parque de refino forte, estimular a ampliação do refino, tanto da Petrobras quanto de outras refinarias privadas. Isso é fundamental, até porque as prioridades são muitas e o recurso nem sempre é ilimitado, na maioria das vezes tem suas limitações. Então nós temos que estimular as indústrias e a nossa pluralidade. Então nós queremos fortalecer e dar estabilidade para toda a indústria. A estabilidade está dada no combustível do futuro para a questão dos biocombustíveis, em especial do biodiesel, do etanol, ampliação da matriz do etanol, da criação do diesel verde e do SAF, além da captura e estocagem de carbono. Não são questões excludentes, devem andar em paralelo, mas o que nós estamos trabalhando é para que não haja concorrência objetiva ou direta entre essas duas indústrias, para que a gente possa estimulá-las de forma independente. Entendi. Ministro, o senhor tocou na questão do gás natural, o gás como combustível da transição, como um combustível que pode ajudar algumas indústrias a fazer essa migração. Como é que o senhor hoje avalia como o setor de gás precisa caminhar? Vocês estão gestando o gás para empregar, tem diversos GTs já caminhando. Existe alguma expectativa para o programa ser lançado? O gás é uma fonte energética imprescindível no mundo. E no Brasil não é diferente. A indústria química, por exemplo, ela tem 30% do seu parque industrial ocioso, em consequência, parte dela da demanda, da oferta do gás, e outra parte em consequência do preço. Porque, vou dar um exemplo objetivo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, ela briquetiza, ou seja, a primeira etapa de industrialização do minério de ferro, que nós somos grandes produtores, a maioria esmagadora do minério de ferro é briquetizado fora do Brasil. Ou seja, é inadmissível que nós, com as potencialidades que nós temos, tanto da indústria do gás offshore, que é a indústria das petroleiras, quanto das potencialidades, inclusive, que nós queremos discutir de forma muito franca, muito aberta, com a questão ambiental, que é o nosso gás onshore, que é os nossos campos em terra. Nós temos que discutir as tecnologias para que a gente tenha oferta do gás. Nós estamos discutindo agora, por exemplo, e achamos que nós não podemos fechar a porta para todas as possibilidades, a questão da utilização do gasoduto da Bolívia, para ver se a gente consegue, ao ampliar a oferta e a possibilidade de trazer gás de vaca morta.
Por quê? Porque nós precisamos nos tornar autossuficientes. A guerra da Rússia com a Ucrânia acendeu, não foi a luz amarela, foi a luz vermelha para o mundo. Quando a Rússia cortou o gás da Europa, é que começou a se fazer o grande debate da sustentabilidade e da soberania dos países na questão energética. Sim. A energia será o grande ponto de inflexão do planeta. A energia será o ponto de discussão efetiva. E aí entra a liderança do presidente Lula, que voltou a fazer o Brasil dialogar com o mundo. Quando o presidente Lula vai ao mundo mostrar que o Brasil é um ambiente fértil para investimentos, em consequência da sua posição geopolítica, estabilidade social, estabilidade econômica e andando a passos largos para o crescimento da nossa indústria e, efetivamente, uma regulação segura, respeita contrato, tem estabilidade, é fundamental para que a gente atraia investimentos. E essa discussão ela tem um outro fruto objetivo, o equilíbrio estabelecido nos acordos internacionais e nos organismos internacionais, que são objetivos e que não vêm sendo cumpridos pelos países industrializados de forma objetiva. Sempre se acha um caminho para se excluir os países do sul global. A União Europeia, por exemplo, se fecha efetivamente nas rotas tecnológicas. Eu volto a dizer, nós temos que respeitar a pluralidade e as potencialidades de cada país, mas nós entendemos que na questão da transição energética tem algo que nos une, que é a questão da sustentabilidade. Ninguém coloca uma barreira entre países na questão da emissão de carbono. O carbono que o Brasil emitir, ou que deixar de emitir, ele afeta diretamente as economias globais, as grandes economias, as economias industrializadas. Então, nós não podemos conceber que a Alemanha queira, por exemplo, ser a grande produtora e fabricante dos equipamentos para descarbonização ou para a produção de hidrogênio verde, sem se preocupar com efetivamente garantir aos países que estão investindo nessa tecnologia que ele vai ter sustentação de entrega através de PPAs do hidrogênio verde a preços comerciais que tenham valoração equilibrada. Nós só temos um produto no Brasil que tanto investiu em sustentabilidade, que tem o pulmão do planeta, que é a nossa Amazônia, que inclusive é outra discussão que tem que ser feita, e nós vamos mostrar isso na COP, que é a questão da valoração da floresta. É inadmissível que as pessoas achem que vão aplicar recursos muito aquém daquilo que nós precisamos para cumprir o grande propósito de um país em desenvolvimento e com tantas diferenças sociais como o Brasil, para manter a floresta em pé, que nós defendemos, e o nosso governo não transige na questão ambiental, no nosso governo não passa boiada, o presidente Lula destaca de forma contundente que a legislação ambiental do Brasil, que é uma das mais rigorosas do mundo, será cumprida de forma vigorosa, mas nós não podemos admitir que isso não tenha valor e que só tenha o bônus para o planeta. Tem que ter também a preocupação com o homem da floresta, com quem mora ali, com quem vive dali, que precisa do mínimo do Estado brasileiro, e aí o debate internacional, para se manter com dignidade. Então é uma discussão internacional imprescindível. O Brasil vive um momento onde a credibilidade está extremamente alta, eu posso perceber isso, percebi isso em Goa, com 46 ministros de energia do mundo inteiro. O Brasil foi fortemente procurado para as bilaterais e pelos investidores, como aqui, está marcado com mais de 200 investidores internacionais que querem efetivamente investir nessas potencialidades do Brasil, gerando emprego e renda e gerando oportunidade. Lá em Davos isso ficou muito claro. Então essa é a importância, porque não há barreiras entre os países na questão da sustentabilidade, na questão da salvaguarda do planeta. Por isso eu acho que a energia será o ponto de inflexão da humanidade para que a gente, de forma responsável, possa discutir uma governança que leve em consideração os países do sul global e que os países industrializados paguem a conta por essa transição que deve ser, como diz o Papa Francisco, justa e de preferência obrigatória. A gente discute no Brasil também, ministro, uma atualização no marco regulatório para o setor de energia elétrica.
O MME prepara medida provisória para mudar esse marco. Como é que está o andamento disso, ministro? Você já tem uma previsão para quando sai essa medida? É exatamente esse debate, o debate do custo da energia. Seria muito mais, vamos dizer assim, seria muito mais natural, como foi feita nos governos passados, em especial nos últimos 6 anos, não se discutir algo tão óbvio que é o custo da energia. Mas desde dos primeiros meses da minha gestão, eu levei ao presidente da República uma grande preocupação com a quantidade de subsídio que nós vínhamos implementando nos últimos anos, que foram fundamentais alguns para que nós tivéssemos a matriz que temos hoje e nos tornássemos tão atrativos do ponto de vista de investimento. Mas custou muito caro para o consumidor brasileiro, em especial para o consumidor regulado. Nós entendemos, por exemplo, que a abertura de mercado que aconteceu no último ano do governo Temer, ela foi injusta. Por quê? Porque ela julgou toda a conta da CDE, ou quase toda a conta, 80% da conta da CDE, do consumidor regulado. Como os outros subsídios também, aquela classe média alta, ou seja, os que puderam sair aproveitando os estímulos da geração distribuída de energia solar, saíram da regulação e deixaram a conta para o regulador pagar, que é a estrutura física através das distribuidoras. Então, o fato da alta tensão ter saído para o Mercado Livre e poder comprar energia entre 220 e 280 reais no preço de hoje o megawatt, enquanto o consumidor regulado, que é a classe média ou pobre, tem que pagar energia compulsoriamente, que é a conta de energia que chega das distribuidoras em casa, em torno de 600 reais o megawatt, eu entendo que a abertura de mercado é imprescindível, fundamental, mas ela foi feita de forma injusta. Esse debate está colocado, nós colocamos esse debate, o governo Lula colocou esse debate em público, e agora há de se achar um mecanismo de diminuir, ou no mínimo, que nós já conseguimos, é importante destacar, as pessoas, é igual a energia elétrica. A energia elétrica é o seguinte, ninguém, ou quase ninguém, valoriza no dia a dia a questão energética. Só quando falta luz, né? Só quando falta que você mete o dedo ali no apagador ou na tomada e no apagador e não vê luz. É quando a carne começa a estragar na geladeira, é quando o sinal de trânsito uma situação funciona. Que tem ficado cada dia mais frequente, né? Mas isso é um desafio do mundo, viu, sim. Felipe? Nós vivemos no setor elétrico a questão da transição energética e da entrada das energias limpas e renováveis, das energias instáveis. E aí há de se esclarecer a brasileiras e brasileiros e a todos os consumidores, a entrada dessas energias instáveis no sistema é um grande desafio dos operadores nacionais de sistema do mundo inteiro, inclusive o nosso. É importante fazer justiça, é um dos melhores do mundo. Poucos países do mundo, eu vou dar um exemplo, uma grande economia que é os Estados Unidos, ela não tem um sistema interligado nacional. Nós temos 26 estados da federação interligados, além de outros 3 países da América do Sul, que é o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, que nos permitem trocar a segurança energética nos momentos de abundância hídrica no Brasil. Nós vendemos energia. Num momento de dificuldade hídrica, nós podemos importar energia. E agora nós tivemos a alegria, eu em especial, de junto com o presidente Lula em Parintins, inaugurando e descarbonizando a Amazônia, quando nós desligamos a térmica de Parintins e inauguramos a linha de alta tensão, nós tivemos a alegria também de dar ordem de serviço. Eu quero inaugurar em 2025, espero inaugurar, mas tenho absoluta certeza que o presidente Lula fará, o último estado da federação sendo interligado ao Sistema Integrado Nacional, que é o estado de Roraima, através de Boa Vista, de Manaus a Boa Vista. A obra já está em pleno andamento, as torres de transmissão já estão sendo colocadas e nós queremos descarbonizar a Amazônia através da transmissão e através de outras alternativas de energia limpa e renovável.
Ministro, o senhor tocou num ponto que é fundamental, que é a questão de preço, é a questão do acesso para as pessoas para energia confiável e sustentável. A sociedade está preparada para a transição que a gente tanto discute nos grandes eventos, ou ela precisa ainda ser preparada para isso? Não, a sociedade, inclusive, eu tenho dito nos fóruns internacionais que a transição energética vai acontecer ou pela dor ou pelo amor. Eu espero que seja pelo amor. O amor, se todos compreenderem a importância de uma governança global para a transição energética. Pela dor, se nós não compreendermos que os efeitos climáticos são evidentes e notórios e atingem em especial a população mais carente, mais vulnerável. E isso no mundo inteiro, mas vai atingir também os ricos. Então, é importante que haja uma discussão clara nesse sentido, mas sem dissociar essa discussão da transição energética da questão tarifária. O Brasil, por exemplo, pagou caro por ter essa matriz energética, ela é importante, ela vai ser importante para a nova economia, a economia verde. Nós continuamos investindo nisso, tanto do ponto de vista da energia limpa e renovável, da eólica, solar, biomassa e as demais, quanto do ponto de vista da descarbonização através do combustível do futuro que nós gestamos e o presidente Lula agora enviou ao Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara, espero que seja aprovado no Senado o mais rápido possível, dentro das possibilidades do Senado da República, mas são políticas que a sociedade o fará, e aí respondendo a sua pergunta, essa transição se dará até por uma questão cultural. A nova geração, e eu compreendo que na próxima década, os jovens, os que estão vindo e discutindo essa questão da sustentabilidade de forma muito vigorosa, eles terão o mesmo repúdio que tem pelo cigarro, que há 15 anos atrás era moda e hoje é repudiado por a maioria esmagadora da população, terão o repúdio em consequência dos efeitos climáticos dos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis ainda são importantes para a transição. O gás é um combustível de transição, mas nós precisamos nos preparar para essa nova economia. E o Brasil não perderá essa janela de oportunidade, até porque é uma matéria que o presidente Lula conhece com profundidade. São dezenas de despachos com o presidente Lula a fim de discutir as melhores políticas entre equilíbrio de segurança energética, modicidade tarifária, a menor tarifa possível para se financiar essa transição e para se dar segurança de suprimento ao consumidor, e a questão da sustentabilidade. Tudo isso é possível se convergir desde que haja uma clareza de políticas públicas que possam efetivamente melhorar a vida das pessoas. Ministro, agradeço mais uma vez a sua gentileza de bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e sempre destaco a importância da imprensa especializada que conhece com profundidade os assuntos e nos dá a oportunidade de levar à sociedade, que às vezes distante desse assunto e mais naturalmente preocupada com a questão tarifária, possa entender o todo e entender a importância dos investimentos do setor elétrico. Eu quero aqui, só para terminar, deixar um exemplo. Nós temos previsão efetiva e aprovados nos planos de negócio das distribuidoras no Brasil, que são em torno de 30, em torno de 220 bilhões de reais de investimento nos próximos 4 anos. Então, o setor elétrico é um colosso do ponto de vista econômico. Então, ele representa muito para a sociedade do ponto de vista da convergência na transição, é um momento muito importante de debate internacional, mas ele representa muito no emprego e na renda. Estima-se que passa de 1 milhão de brasileiros empregados efetivamente de forma direta no setor elétrico, entre distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia. Portanto, é fundamental que a gente tenha a oportunidade de sempre levar essa clareza das políticas públicas à população brasileira. Obrigado mais uma vez, ministro. Obrigado a você que está acompanhando a gente, acompanhando a Zero Week 2024 pelos canais da agência PBR.